O futebol do Cruzeiro Esporte Clube tem um novo dono. Depois de ser o primeiro grande time do Brasil a se tornar uma sociedade anônima de futebol, o futebol do Cruzeiro agora tem um novo proprietário, o empresário Pedro Lourenço, o Pedrinho BH. Em uma negociação total de 600 milhões de reais, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno vai repassar o clube para o bilionário, que tem a missão de recuperar seu clube do coração. Mas quem é Pedro Lourenço? Quem é o bilionário novo dono do Cruzeiro? Nesse vídeo, você vai conhecer a história de Pedrinho BH e como ele criou os Supermercados BH, uma das maiores redes de supermercados do Brasil. Pedro Lourenço de Oliveira tem uma história de grande superação ao longo do caminho. De origem humilde, ele nasceu na cidade de Paineiras, a 266 quilômetros de Belo Horizonte. Filho de lavradores e sem muitos recursos, ele largou a escola no 8º ano, quando passou a dedicar todo o seu tempo ao trabalho. Antes, ele já tinha ajudado o pai no trabalho na lavoura e em minas de carvão, junto de seus 9 irmãos. Aos 18 anos, ele rumou para Belo Horizonte, onde passou a trabalhar em um supermercado como encarregado de depósito. Depois, ele se tornou carregador, repositor e vendedor, função que lhe deu caminho até se tornar gerente e depois supervisor de vendas em um supermercado chamado Ferreirão. Todas essas atribuições foram de seus 18 anos até ele completar 40 anos de idade em 1996, quando ele decidiu usar todas as suas economias para abrir uma pequena mercearia em um bairro da periferia de Santa Luzia, cidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Nascia assim a primeira unidade dos Supermercados BH. Apesar disso, o início foi bastante desafiador e repleto de críticas. Meus amigos diziam que não ia dar certo vender na periferia, e minha mulher queria que eu desistisse, mas eu não levo em consideração o que os outros pensam, disse Lourenço em entrevista para Exame em 2017. Desde o início, a ideia era batalhar por preços baixos para ganhar a clientela da periferia, mesmo que isso significasse ter que vender bem mais para poder ganhar o mesmo tanto que outros supermercados que praticavam uma margem um pouco maior. Ou seja, ele precisaria ganhar no volume, muito volume. Inclusive, uma das críticas ao BH é a sua baixa rentabilidade. Em 2015, a rede rendia apenas 2% de lucro por metro quadrado, enquanto outras redes rendiam acima de 4,9%. Apesar disso, a aposta deu certo e logo ele usou o lucro acumulado para expandir a loja inicial e depois também para abrir outros pontos de vendas. Nesse trabalho, ele aos poucos começou a multiplicar os pontos de vendas em outros bairros e outras cidades, todos eles apostando na mesma filosofia: preços baixos, foco no volume e imóveis nas periferias da região metropolitana de Belo Horizonte. Assim, ele estaria muito próximo do público consumidor e ainda poderia conseguir imóveis com aluguel bem mais em conta do que no centro, o que no final o permitia praticar preços baixos. Nesse esforço, logo nos primeiros anos, o BH fincou aquela que seria sua essência: ser um supermercado de periferia, algo que muitas vezes é dito como uma ofensa contra o próprio Pedrinho, que garante que não se incomoda, já que ele afirma que o objetivo é exatamente esse. Com lojas espalhadas pela periferia de Belo Horizonte, a rede de supermercados, aos poucos, se tornou o negócio certo no lugar certo. Afinal de contas, com o aumento do poder de compra das classes C e D, a partir dos anos 2000, o público-alvo do BH começou a comprar cada vez mais e também passou a procurar comércios que oferecessem conforto e qualidade similares a grandes redes, com preços acessíveis para essa camada da população. E essa combinação foi essencial para a multiplicação das unidades do BH. Mais do que isso, o incentivo e tanto veio em 2004, quando a rede ganhou 2 novos sócios, Valdir Rocha Pena e Walter Santana, que aportaram recursos que deram combustível para o BH abrir novas lojas e também adquirir supermercados que estavam em apuros, que se tornaram novas lojas do BH. Além de aportar recursos, Santana já era sócio de uma das maiores redes de supermercado do estado de Minas Gerais, a DMA.
Não há informações públicas precisas sobre a porcentagem dos sócios desde então, mas estima-se que Pedro Lourenço tenha mantido entre 45% e 50% das ações da empresa. Com a nova configuração societária, o BH conseguiu crescer ainda mais, apostando em uma estratégia de concentração. Primeiro, a rede cresceu no entorno da região metropolitana de Belo Horizonte. Depois, passou para cidades próximas e só mais recentemente avançou para outras grandes cidades do interior de Minas Gerais e outros pontos mais distantes em relação à capital mineira. Essa estratégia, inicialmente, pode parecer um contrassenso, já que a rede se limita a poucos pontos no mapa, porém dá ao BH a oportunidade de fazer mais com menos recursos, uma vez que a rede não precisa se preocupar em criar uma logística ampla para atender pontos de vendas espalhados pelo país, o que poderia trazer mais custos com transporte, logística e, eventualmente, até mesmo a necessidade de novos centros de distribuição, bem como novos fornecedores. Assim, ao concentrar em poucos pontos, o BH consegue negociar um grande volume de itens com os mesmos fornecedores, o que aumenta o seu poder de barganha. E, ao mesmo tempo, a rede tem o trabalho de distribuí-los em uma malha bem menor do que grande parte de sua concorrência, que prefere abrir lojas em vários estados do país ou em várias cidades espalhadas dentro do mesmo estado. Nessa vertente, o BH conseguiu abrir lojas em vários pontos de Minas Gerais, começando das periferias e avançando para as áreas mais centrais, de tal modo que ele passou a atender também uma clientela maior e pode se dar ao luxo até mesmo de testar novos pontos e novas estratégias, como, por exemplo, uma aposta atual com unidades com atacado e uma unidade recente em um dos pontos mais valorizados do estado, na cidade de Nova Lima. Ainda assim, de 1996 até 2023, a rede se manteve exclusivamente no estado de Minas Gerais. Além da estratégia de crescimento concentrado, o BH manteve ao longo dos anos o compromisso pelo preço baixo, inclusive apostando em produtos de marca própria com a etiqueta BH. Os produtos BH atendem os mais diversos setores, como alimentação, limpeza, higiene, entre outros, e, em teoria, são mais baratos do que as marcas tradicionais, porque não possuem o preço da marca embutido nos preços. Até porque a rede pode suportar trabalhar com uma margem de lucro menor nos itens do que as marcas em geral. A estratégia não é novidade e nem exclusividade da rede, mas ajuda a oferecer variedade e produtos de preço baixo para a clientela do supermercado. Para completar, além do posicionamento, preço e praça, a rede também apostou na promoção do negócio para crescer. Historicamente, o BH teve uma relação de parceria com cantores sertanejos, em especial Eduardo Costa e Gustavo Lima, e também realizou ações de patrocínio diversas para tornar a marca ainda mais popular. A iniciativa mais famosa é o patrocínio dos principais times de futebol de Minas Gerais, Atlético, Cruzeiro e América. Décadas atrás, a rede também não só estampou sua marca, como também participou da gestão do Vila Nova, da cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje, além dos 3 grandes, a rede também patrocina outros times, como 6 clubes do Espírito Santo. Além disso, o nome do BH também já circulava frequentemente no meio futebolístico, graças às atitudes do próprio Pedrinho, que há muitos anos participa ativamente da administração do Cruzeiro Esporte Clube, seu clube do coração. Mesmo não exercendo um cargo até então, ele historicamente é um doador do clube e ajudou a trazer alguns jogadores para o time nas últimas décadas. Além disso, desde 2023, ele já tinha investido R$100 milhões na SAF do Cruzeiro, em uma operação de debênture que poderia ser convertida em 20% de participação na SAF, o que agora acabou ocorrendo. Com essas valências, o Supermercados BH conquistou uma vasta rede de lojas, que vem se multiplicando nos últimos anos, assim como o faturamento da rede. Em 2023, a rede expandiu seus domínios para fora de Minas Gerais e assumiu 34 lojas do grupo DMA em cidades do Espírito Santo. Ao todo, são cerca de 300 lojas em 95 cidades nos 2 estados. Estima-se que a rede tenha mais de 35 mil colaboradores diretos. Além disso, a empresa dobrou seu faturamento nos últimos 4 anos.
Em 2020, a rede faturou 8,9 bilhões de reais e no ano passado, o número saltou para 17,3 bilhões de reais. Esses números fazem com que os supermercados BH sejam a quinta maior rede de supermercados do Brasil em faturamento e a maior de Minas Gerais. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, a margem de lucro do negócio foi de 2,9 em 2022. Essas cifras fazem também com que o próprio Pedrinho tenha uma fortuna bilionária. Em 2020, a fortuna de Pedro Lourenço foi estimada em 7,5 bilhões de reais. Desde então, o faturamento do BH dobrou e é bem provável que a sua fortuna tenha tido também um bom aumento. Contudo, como a rede não tem capital aberto como outros concorrentes, é difícil afirmar exatamente qual é a sua fortuna no momento, mas se pode afirmar que é de alguns bilhões. Apesar disso, o valor ainda está teoricamente imobilizado, pois não houve nenhum evento de liquidez até o momento. Agora, resta saber se o empresário de 68 anos vai repetir o sucesso que teve nos negócios no futebol. E você, acha que Pedrinho fez um bom negócio? O Cruzeiro pode sonhar outra vez? Compartilhe com a gente nos comentários.